Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto. E hoje é um episódio especial sobre estudo Brasil, que o Brasil quer ser. Então, eu estou aqui no estúdio com o Lourenço Bustani, que foi o nosso convidado no nosso último episódio, e com Marina Peixoto, que também fiz esse convite para que ela pudesse também enriquecer a nossa troca sobre a percepção do Lourenço e a gente possa também reagir em relação ao que você trouxer. E lembrando, o último episódio, você tem o olhar também para a liderança como protagonista de impacto, parte do Lourenço. Lourenço, obrigada por você ter novamente topado. Obrigado. E a nossa ideia é exatamente essa, a gente poder compartilhar aqui no nosso canal o que de alguma forma, foi essa história toda que vocês acabaram de publicar, tão relevante do estudo e do... Eu vou começar pelo próprio processo. Então, como surgiu... foi a partir do conselho, do conselhão, como foi a origem desse processo? Perfeito. Bom, eu sou membro do Comitê Temático de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Conselhão. E no final do ano retrasado, o Conselhão faz uma recomendação para o presidente Lula de se criar uma agenda unificada em torno da COP30. Né? Ou seja, como é que o Brasil pode se apresentar para o mundo de uma forma unificada nesse grande momento, nessa grande vitrine, né? Que vai ser esse evento agora em novembro em Belém. Então, a partir daí, nasce um estudo que tem como ímpeto inicial entender a imagem e a reputação do Brasil, mas que nessa exploração acaba transcendendo esse objetivo e acaba se tornando um dos estudos identitários nacionais mais profundos dos últimos tempos, né, em que a gente olha para o que o Brasil quer ser a partir da forma como o Brasil se enxerga hoje e se projeta no futuro. Eu li o estudo, eu percebi assim, fiquei muito bem impressionada, assim, vocês mostraram de forma muito clara como foi o processo, né? Cada uma das etapas, a que estudos vocês recorreram, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, como foi, né, esse processo de curadoria, Exato. Critérios, etc. Acho que é importante também trazer, né, para quem está nos ouvindo, como foi essa construção. Tá. Quanto tempo durou, como foi? Demorou o ano passado inteiro, basicamente. A gente começou fazendo uma espécie de meta-análise de 3 pesquisas robustas que olharam para a forma como o brasileiro é visto por estrangeiros. Né? Em seguida, a gente fez uma escuta inicial qualitativa com alguns conselheiros do Conselhão, seguido por uma abordagem quantitativa. Então, foram 11 na parte qualitativa, mais 56 na parte quantitativa. Tá. Depois, a gente foi conversar com 10 especialistas que estudam o Brasil, né, que dedicam com sua carreira a estudar o Brasil. Em seguida, a gente falou com um grupo de lideranças empresariais, da sociedade civil, acadêmicas, culturais, e isso desagou numa pesquisa robusta, quantitativa, com 3.266 brasileiros de todas as regiões do Brasil. Aí a gente fez aquela mistureba toda para entender, né, qual é a história, né, o fio da meada que estava se revelando através dessa abordagem. E a gente teve um cuidado assim, redobrado desde o início para garantir um olhar representativo do Brasil. Né? A gente sabe que são muitos Brasis que convivem nesse território nacional e a gente queria ter um cuidado em relação a eventuais vieses. Né? Então, todos os nossos filtros de recrutamento, toda a triagem que a gente fez para a seleção das pessoas foi pensado para a gente garantir visões das mais diversas, né? Para que depois a gente pudesse falar que esse olhar é um microcosmo do nosso país. Né? E aí, com isso, vieram várias surpresas, né, das quais a gente vai falar em breve. Bom, e te escutando, eu vejo quanto é valioso, né? Porque quando eu quis dar vida a esse canal, o subtítulo é Histórias de Pessoas que estão transformando o Brasil. Né? Então, poder também trazer para cá, né, você que fez parte desse processo todo, para a gente poder contar e dialogar sobre Brasil nessa mesa, tem que honrar o privilégio. Obrigada. Imagina, eu quero aproveitar e honrar o grupo de trabalho que conduziu esse estudo, que é a Janine Pires, que é integrante do Conselhão, o meu sócio na Mandala, o Vitor Cremasco, o Marcel Fukayama, que já foi convidado aqui no podcast, que também é integrante do Conselhão, a Débora e o Túlio Custódio, que são sócios da Inexplorato, que é uma consultoria especializada em pesquisa de cultura brasileira já há muitos anos, e o Fábio Issal,
que é um designer e um ilustrador que foi responsável por contar essa história através de imagens, né? Toda a linguagem visual do estudo que tem um papel importante nessa narrativa. Então, esse é o All-Star Team que fez com que esse estudo pudesse ser realizado ao longo do ano. E deve ter sido muito bom participar desse grupo, hein? Imagina o nível das trocas, né, das conversas. Eu imagino. Foi 100% remoto. Remoto, A gente não se encontrou uma vez sequer. Olha ao longo do ano inteiro. Mas é uma riqueza de conteúdo enorme, né? Eu também li o estudo e ele visualmente, inclusive, está lindo, né? Sim. Então, está muito rico. E eu queria pegar até essa deixa aí, como você falou, do cuidado, né? Ao desenhar o estudo, ao desenhar também as várias entrevistas, vários públicos, para ampliar olhares sobre os vários Brasis e mitigar os vieses que muitas vezes a gente vê perpetuando, né? Exato. Em várias esferas da sociedade. E aí eu tinha uma frase lá que fala muito assim do brasileiro, muitas vezes o Brasil ainda perpetua-se muito, né, do passado, para o bem e para o mal, né? E ainda vive muitas vezes da expectativa de um futuro que nunca chega. E aí eu queria quebrar, talvez a minha pergunta, uma primeira parte olhando para esse passado e depois eu vou te fazer uma pergunta olhando para esse futuro, para esse protagonismo que a gente quer ter, mas primeiro olhando para esse passado, né? A gente perpetua muito das desigualdades, né? Então, quando você falou dos vários Brasis, tem uma frase até do Krenak, né? A gente precisa saber escolher, né? Qual é a percepção do Brasil que a gente quer, do homem branco da Faria Lima, ou também dos povos indígenas, né? dos povos negros, ou dos vários Brasis e geografias que a gente tem. Então, pelo que o estudo, né, apontou, e o que você está vendo, essa perpetuação da desigualdade ainda é hoje um dos grandes desafios ou oportunidades para essa melhoria de percepção do Brasil dentro e fora do país? Sem dúvida, né? A gente está literalmente presos no nosso passado, porque essas mazelas históricas ainda se fazem tão presentes em cores vivas no tecido social do Brasil que está posto hoje. E a nossa incapacidade de superar essas histórias é uma fonte de frustração nacional que transcende gerações. Então, na hora que você pede para alguém projetar o Brasil no futuro, é quase como se essa reflexão estivesse atrofiada, emperrada por essas questões que ainda causam um sofrimento inimaginável, né? As desigualdades, a violência, o racismo, a exploração ilegal. E aí é um pouco dessa história, né? A gente vive na tensão entre um passado que não se encerra e um futuro que nunca chega. E esse futuro que nunca chega também se explica a partir de um conceito de esperança que não é nem nosso, que foi depositado no Brasil pelo dito primeiro mundo, com seus tais modelos de desenvolvimento, na esperança que um dia o Brasil daria certo, né? Segundo esses modelos, né? Que hoje se mostram absolutamente falhos, né? E as idiosincrasias do Brasil nunca foram levadas em conta, né, nessa projeção. Muito verdade. O que acontece é que existe um Brasil abaixo do radar que tem um protagonismo incalculável. É o Brasil que já mas que ainda não faz parte da história que a gente conta sobre nós mesmos. E para que o Brasil tenha, né, olhando agora para frente, né, de fato assuma esse papel de protagonista, né, uma construção até de um novo modelo de sociedade que não se inspire só pelos modelos que já existem, mas que a gente crie também os nossos próprios modelos. O que você identificou no estudo que pode ser gatilho para essa transformação de sair da promessa, né, desse futuro que a gente gostaria para de fato assumir um papel protagonista como sociedade? Para mim está muito claro que esse protagonismo ele nasce, para mim não, né, para todos os que foram escutados no estudo, ele nasce na interseção entre a nossa biodiversidade e a nossa sociodiversidade, que são, por sinal, duas características singulares do Brasil, né? A gente tem o maior bioma do mundo, vários outros biomas que provêm serviços ecossistemas incomensuráveis, né? E a gente tem essa mistura, esse caldeirão maravilhoso, né, de cores e crenças, que traz uma diversidade de pessoas e de pontos de vista que nenhum outro país tem,
né? Não é à toa que o passaporte brasileiro é o mais caro no mercado negro, porque qualquer pessoa do mundo pode alegar que é brasileiro. Exatamente. E talvez a minha escuta que você está trazendo e contribui muito com a minha percepção de outras situações em que o Brasil estava na mesma mesa de outros países, né? A nossa diversidade ela é potência, mas ela não está sendo utilizada, no melhor sentido da palavra de utilização, para o que ela pode de verdade trazer, né? Sim. Estava refletindo quando eu li o estudo, quando a gente pega, por exemplo, algo como um carnaval, né, do Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro não por ser carioca, Sim. mas é que a gente sabe que o modelo do carnaval, desfile, foi originado lá. Tem vários carnavais no Rio, no Brasil. Ele é a materialização de um intangível de muita pluralidade. Total. Né? E como é que a gente, de alguma forma, também faz esse processo, né, em linha com o que a Marina está trazendo? Como é que a gente traz, né, a potência dessa diversidade, dessa pluralidade, dessa riqueza, dessa capacidade de inovar? A capacidade de criar do brasileiro é gigante. E criar com todos os sentidos, né? Seja do olfato, do paladar, da música, das cores, né? Como é que a gente, de alguma forma, não sei o quanto vocês conseguiram até nas conversas para criar o estudo, entender esse caminho de um potencial protagonismo, né? O estudo, embora ele tenha um capítulo mais direcionador, ele não chega a ser prescritivo em relação a como resolver essas questões, porque são questões que perpassam várias gerações, que estão enraizadas na nossa história de fundação, né? Uma história colonial, escravagista, que se perpetuam e se manifestam de forma oculta, né? Em todas as instituições do nosso país. Então, assim, não saberia dizer, mas eu acho que passa pela justiça restaurativa, né? Da gente realmente encarar os nossos traumas enquanto país, né? Olhar para eles assim de frente, né? E fazer o luto que a gente talvez nunca tenha feito enquanto nação a respeito desse passado, para que a gente possa seguir adiante, né? Mas não dá simplesmente para falar disso como algo no passado, quando ele está tão presente hoje quanto esteve no passado, mas de formas talvez aliás, eu ainda acho que se manifestam de formas muito grotescas hoje, né? Mas talvez diferentes do que foi no passado. A gente tem que encarar isso, falar sem meias palavras, né? Sobre essa realidade que está posta, com uma sinceridade, uma candura radical, porém compassiva. Né? Excelente convite. Para a gente conseguir não virar essa página, né? Mas evoluir, né? Seguir e libertar essa potência dormente que temos enquanto nação. O diálogo que leva ao aprendizado, que leva, na verdade, a repactuar. Né? A gente precisa de uma repactuação. Exato. Né? Qualquer tecido social que aquilo ali nos levou para um lugar que a gente não quer, vamos repactuar, ressignificar essas relações, né, de algum outro formato. E você traz também um pouco do conceito africano do Sankofa, né? Que é o símbolo de um pássaro olhando para trás, que é você não apagar o passado, mas você olhar para aprender, inclusive com o que errou, né? Para que ele não se perpetue olhando para o futuro. Sim. Né? Então, para que ele voe, mas né, aprendendo com o que a gente precisa mudar. Transmutar, né? Esse trauma em força. Em força. Para transformar o futuro. Nisso. Desculpa, Alda, acho que você ia fazer uma pergunta, eu acabei fazendo aqui um comentário. Foi excelente. E Lourenço, quais foram os principais aprendizados, principais, highlights que a gente possa trazer aqui? Bom, eu acho que a gente acabou falando um pouquinho deles, né? O primeiro é em relação às mazelas históricas, né? O quanto elas emperram essa reflexão do Brasil num lugar mais luminoso. O próprio conceito da esperança, né? Que o estudo aponta um deslocamento desse conceito, né? Então, se até então a gente falava de esperança como aquele depositado, né, de fora para dentro por outros, né, de que o Brasil um dia daria certo, hoje a gente começa a perceber uma consciência crescente
em relação à esperança que o Brasil representa para um mundo que está em plena reconfiguração. Então, não é mais o Brasil em desenvolvimento, mas é o Brasil tendo uma contribuição, um potencial de contribuição para um mundo que está em desenvolvimento. E isso fica nítido a partir das duas grandes tensões que a gente vive hoje. Por um lado, o agravamento da crise climática, né? Ano passado foi o ano mais quente na história, e cientistas alertam que terá sido o ano mais frio que a gente terá vivido de agora em diante. E, por outro lado, um mundo em guerra, em conflito armado, né? E todo o redesenho geopolítico que está em curso. Então, na questão climática, o Brasil tem a oportunidade de se consolidar como uma grande liderança ambiental, né? A gente tem as credenciais para isso, né? Maior bioma do mundo, vários outros biomas, matriz energética limpa, biocombustíveis, agricultura regenerativa familiar, de baixo carbono, Sim. minerais críticos para a transição energética, né? Tem muita coisa. Na questão de um mundo em guerra, curiosamente, o Brasil tem uma tradição diplomática de promover conversas improváveis em contextos multilaterais. O Brasil conversa com todo mundo, sempre conversou. Desde os anos 70, a diplomacia brasileira vem tendo esse protagonismo, né? Discursos marcantes na ONU em torno de descolonização, desenvolvimento, desarmamento. Mais recentemente, a gente viu isso com a liderança que o Brasil hoje tem no contexto do BRICS, do G20, e agora a COP, que é simplesmente o encontro mais importante, que trata da ameaça existencial mais importante do nosso momento, e o Brasil sendo anfitrião dessas pautas e desse encontro. Então, é quase como uma tempestade perfeita para o Brasil se reapresentar para o mundo sobre uma nova ótica. Um dos objetivos do estudo, inclusive, era justamente pensar esse Brasil que vai ser visto a partir da COP30, né? Sim. Tem muito potencial. Tem. Você acredita que a gente consegue, a partir aí dos aprendizados, de tudo que vai ser trabalhado e discutido na COP30, de fato, trazer essa percepção de Brasil enquanto potência ambiental? Em termos de potência ambiental, eu não tenho dúvida, porque quem está por dentro desse assunto já reconhece a potência que o Brasil é nessas questões ambientais, né? O Brasil é responsável pela segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas, né? Então, olha para o papel que a Amazônia tem em termos de regular o clima, fornecer chuva para a agricultura, né? Então, quem entende dessas pautas já sabe que o Brasil presta esse serviço para o resto do planeta, né? A questão é que, já que a gente está falando de uma questão de percepção, né, o estudo ele mostra que o mundo vê o Brasil como um amigo de fim de semana, mas não para segundas-feiras. Então, reconhece nosso espírito acolhedor, nosso espírito um pouco mais aventureiro, um reduto de turismo, né, de todos os tipos, nossas praias, enfim, essa parte do calor humano, do afeto, né, do brasileiro, o acolhimento, isso beleza, isso assim, é consagrado, né? Mas em detrimento da seriedade, do pragmatismo com o qual a gente leva a nossa vida, né? Então, olham para a nossa própria qualidade de vida, olham para questões de direitos humanos, olham para questões como desmatamento e questionam um pouco o quão comprometidos nós somos com nossos compromissos. Então, é um pouco esse desafio que tem que ser superado. A gente tem que fazer uma COP altamente pragmática. Pragmática, né? Tanto na parte também. Fazer coisas logística, concretas, né, e não só promessas. que é um desafio homérico, gigante, quanto nas próprias pautas da negociação, em relação às metas de redução, financiamento, agenda de adaptação. A gente tem que mostrar um pragmatismo, né? Embora não dependa só do Brasil, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte e garantir que a gente saia da COP com compromissos concretos, né? E que seja uma COP prática, né? De implementação mesmo, né?
Você me perguntou se eu acho que a gente é capaz. Eu acho que é possível, sim. Temos boas pessoas à frente dessa iniciativa. Desde do presidente da COP, o embaixador Correia do Lago, a Ana Toni, a própria ministra Marina Silva. Eu acho que, né, independente do que se pode, né, dizer sobre o nosso presidente, ele é um embaixador do país, né? Ele é um estadista nesse sentido, né? Ele quer colocar o Brasil no mapa do mundo, assim, com protagonismo, né? Então, talvez aí tenha uma oportunidade, né, uma brecha para a gente realmente conseguir trazer novos elementos para a nossa narrativa enquanto país, né? E não ficar só nas mesmas coisas não resolvidas do nosso passado, mas que a gente possa também, por exemplo, destacar os nossos espaços de excelência, né? Que é o Brasil que já deu certo, o Brasil que já o Brasil que já é pragmático, fundamental, e que não entra na narrativa, né? Vou listar aqui, acho que vale a pena, né? A nossa biodiversidade, nossa democracia, que se mostrou extremamente sólida nesses últimos tempos, artes e cultura, políticas públicas, né, que são benchmark para muitos lugares do mundo, o nosso ecossistema de inovação e de startups, nosso empreendedorismo social e de impacto, muito forte. A ciência do Brasil que é pujante, tecnologias financeiras, nossa matriz energética limpa, como eu comentei, os minerais críticos para a transição energética, os biocombustíveis, o setor aéreo, a agricultura de baixo carbono, o ecoturismo, o design brasileiro, a gastronomia, os movimentos sociais consolidados que nós temos aqui e esportes. Muitos motivos para celebrar. Muitos motivos para... E para aprender também, a partir do que funcionou. Para trazer novos elementos, né, para a história que a gente conta sobre nós mesmos. Não é fazer vista grossa para aquilo que a gente ainda não conseguiu resolver, até porque o Brasil vive uma complexidade que é para tudo que é luz, ela tem sua sombra correspondente, né? O mundo nos enxerga como um país muito pacífico, né? E a gente olha para os índices de violência, das 30 capitais do mundo mais violentas, 10 são no Brasil. Mas é isso, né? Essa é a história do nosso país, né? Essas coisas convivem. Aqui. Então a gente tem que saber falar dessa realidade, mas também abrir um espaço para o Brasil que sobreviveu e que transcendeu essas mazelas. Que não é só o Brasil que a gente quer ser, mas é o Brasil que já é. Eu adorei essa sua frase, porque é esse Brasil que já é, que precisa ter cada vez mais luz e mais relevância e protagonismo, inclusive no que pauta a comunicação, para que outras pessoas vejam como referência, se inspirem, para que esse Brasil que já é cresça. Exato. Né? E possa também... Já é. Lourenço, até trazendo para todos, a gente fez questão de aproveitar que você está aqui, que você pudesse compartilhar, mas a gente também tem pouquíssimo tempo, porque eu sei que eles têm um outro compromisso. Também convido todo mundo a baixar o estudo, né? Então, se quiser também dar alguma outra recomendação para que a gente possa também trazer todo mundo, vale muito a pena ler esse estudo. O estudo completo está disponível no site obrasilqueobrasilquerser.com.br. Já foi baixado dezenas de milhares de vezes. O que nos alegra muito, e o que a gente mais quer é pautar um bom debate sobre o Brasil que somos e o Brasil que a gente quer ser. Esse é o objetivo. E aí fica a provocação, né? A gente está falando aqui também de protagonismo. Eu acredito que isso aqui é uma base de informação para vários diálogos. Sem dúvida. Dentro de cada um dos setores, né? Seja na academia, seja no terceiro setor, no meio empresarial, né? na esfera pública, na esfera intersetorial, né? Para que a gente possa, é isso. E a partir disso, o que queremos, né? Exato. Então fica também essa provocação. Obrigada. Obrigado, Lourenço. Obrigado, Marina. Obrigada. Realmente para a gente deixar mais uma semente a partir aqui do Protagonistas. Obrigada. Obrigado.